Eu me chamo Jéssica Brandão e tô no nosso encontrinho de hoje para fazer uma troca de conhecimentos, né? Trazer algumas novidades, algumas curiosidades sobre a doutrina espírita. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma leitura desse livrinho que eu sempre trago, que chama Minutos de Sabedoria. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. E assim eu rogo à espiritualidade amiga, ao nosso mestre, nosso bom mestre Jesus, que nos inspire no momento de hoje, que nos fortaleça para que possamos manter a alegria firme e que possamos ter uma troca abençoada neste vídeo. Possamos carregar todo o ensinamento, todas as curiosidades, todas as abordagens em nossos corações e que possamos traduzir tudo isso para o mundo à nossa volta. Graças a Deus. Ó, se vocês escutarem um barulhinho, não se assustem. Eu estou com uma cachorrinha nova, ó. O nome dela é Brisa. Aí às vezes ela dá uns latidinhos. É muito gostoso a gente ter um cachorrinho perto da gente, né? Essa criação divina. Cachorrinho, gatinho, animalzinho. Mas hoje a gente vai falar sobre uma personalidade do espiritismo. E ela é tão conhecida no nosso meio espírita que às vezes até confundem a questão quando perguntam sobre religião. A pessoa fala assim: eu sou espírita kardecista. Quando não é certo falar assim. O certo é dizer que somos espíritas, né? Porque conhecemos ou acreditamos em certas vertentes, né, religiosas, diferente de outras religiões cristãs e tudo mais. A gente também acredita no Cristo, só que a gente acredita em outras coisas, imortalidade da alma, reencarnação. Então isso tudo é uma crença da característica de quem é espírita. Mas a gente gosta de falar que somos kardecistas porque a gente acaba embasando os nossos estudos em Kardec. O que é embasar o nosso estudo em Kardec? É consultar livros que tem lá o nome Allan Kardec, que foram codificados, já vou conversar com vocês, por Allan Kardec. E quem foi esse Allan Kardec? Allan Kardec, ele nasceu lá em 1804, em 3 de outubro, então muito pertinho da data que a gente publica esse nosso encontro, essa nossa aulinha, justamente por causa disso, porque é próximo, outubro é um mês que a gente comemora o nascimento de Kardec. Então Kardec nasceu em 1804, né, há muito tempo atrás, numa cidade francesa chamada Lyon. Quem sabe falar francês, né? Capricha mais na forma de da pronúncia, né? Então, a cidade se chamava Lyon. E Allan Kardec não tinha, esse não era o nome de Allan Kardec. O nome verdadeiro de Allan Kardec era Hippolyte. Olha só, eu vou abrasileirar, tá? Para não falar francês, a pronúncia é francesa. Até porque eu não sou francesa, não sei, também não estudei muito francês, não sei. Então vou abrasileirar. O nome de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um nome grande e bem diferente do que a gente está acostumado. Não tinha nenhum Silva, não tinha nenhum José. Então era Léon Denisard Rivail, o sobrenome. E o primeiro nome, Hippolyte. E Allan Kardec era um pseudônimo que ele usou depois que ele começou a codificar as obras do Espiritismo.
né? O que é pseudônimo? Pseudônimo é como se fosse um apelido, um nome artístico, vamos dizer assim, né? A maioria dos artistas que a gente conhece não tem um nome verdadeiro, né? Tipo, que a gente conhece deles, né? Eles escolhem um nome para poder apresentar, serem os cantores, serem os atores, serem os escritores. Então, a grande maioria tem esse costume de usar o pseudônimo, que seria o apelido. E Kardec, por motivos, né, pessoais e até sociais, comerciais, ele resolveu usar um pseudônimo chamado Allan Kardec. Então a gente não vai falar mais de Hippolyte Léon Denis Rivail, a gente vai falar como Allan Kardec. E Allan Kardec, ele era um menino muito, disse, né? Eu não conheci, porque ele nasceu há muitos anos atrás, mas disse que ele era um menino muito inteligente. E ele passava, ele era muito estudioso, sabe? Ele buscava o conhecimento das coisas. E na sua juventude, ele tinha muito interesse pelas ciências e pela filosofia. Olha que interessante. A gente diz que o espiritismo, ele é um tripé: ciência, filosofia e religião. E olha que interessante, lá já jovem que era Allan Kardec, ele já era um curioso, um estudante mesmo dessas disciplinas, que era ciência e filosofia. Então, Kardec, como era muito estudioso, ele chegou a um tempo a estudar na Suíça. E teve um professor que era um grande pedagogo, ele tinha metodologias de ensino, de estudo, que chamava Pestalozzi. E aí ele se tornou discípulo de Pestalozzi. Então, desde os 14 anos, ele ensinava, Allan Kardec ensinava, desde novo, jovem, tudo que ele aprendia, ele ensinava para os outros e usava essas metodologias que ele admirava, que ele concordava que eram as metodologias de Pestalozzi. Diferente de mim, que não sei muitos idiomas, né? Ele falava fluentemente, corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol e também conhecia o holandês. Então você via aí como Kardec era uma criança, um jovem muito estudioso, que sabia se comunicar, porque ele aprendia os idiomas. Quanto mais idiomas a gente aprende, a gente amplia mais ainda a nossa capacidade de comunicação e entendimento. Então isso é muito, muito importante. Então, Kardec depois ele se tornou um professor, e ele lecionou aí durante o período de 5 anos. E ele queria que o conhecimento chegasse a todos. Então ele dava aula de graça. Ele tinha uns cursos gratuitos de química, de física, de astronomia, de anatomia comparada. Tudo isso ele dava na sua casa. E ele escrevia também, ele era escritor de livros pedagógicos voltados para a matemática, como a aritmética e a gramática, tá? E era um grande tradutor, já que ele conhecia todos os idiomas, muitos idiomas, ele acabava traduzindo alguns livros, né? Ele se casou com uma outra professora também, chamada Amélia Boudet, eu não sei se é assim que se pronuncia, né, eles tinham muitos interesses em comum. E o tempo foi passando. Isso é a vida de Allan Kardec. E aí quando chegou assim, quando ele estava mais ou menos com uns 50 anos, né, lá para 1854, ele começou a ouvir sobre um assunto que estava rolando na França, uma fofoca, de que existiam as mesas girantes. Que do nada, simplesmente do nada, as mesas começavam a girar. Elas levantavam, elas batiam, elas produziam sons. Era uma coisa assim meio que sobrenatural. Era sobrenatural. E Allan Kardec ouviu aquilo e falou assim, gente, isso não é possível, isso aí deve ser enganação e tudo mais. E aí um amigo
chamou ele, um amigo dele chamou ele e falou assim, não, vamos lá conhecer, sabe por quê? Na época ninguém conhecia ele como Allan Kardec, né? Era Hippolyte. Aí ele falou assim, sabe por quê, Hippolyte? Porque elas não só balançam, elas não só fazem sonhos aleatoriamente. Se você perguntar as coisas para ela vai responder. É como se houvesse uma inteligência ali. E ele falou, não é possível. Eu não acredito nisso. Eu preciso desvendar esse mistério, igual DPA, Detetives do Prédio Azul. Eu vou desvendar, vou mostrar que isso não existe, não, isso não é possível. E Allan Kardec começou a frequentar algumas reuniões em que acontecia isso. Descobriu que sim, existiam algumas que eram era enganação, né? Eram teatros, eram ilusionistas, eram mágicos, fingindo aquelas ocorrências. Mas ele foi em algumas em particular que ele descobriu que realmente aquilo tinha uma inteligência por trás daquelas mesas. Alguma inteligência estava utilizando as mesas para se comunicar. E essas experiências hoje sabemos que são os espíritos, né? E aí que Kardec começou a fazer? Kardec começou a estudar bastante sobre, né, a fazer pergunta, ir em outra reunião, fazer a mesma pergunta para ver se confirmavam, mandava uma carta lá para outro país fazendo a mesma pergunta para ver se confirmavam. E a partir daí ele começou a entender que existiam inteligências extracorpóreas, que não tinham corpo, mas que já haviam vivido como a gente, né? São esses espíritos que a gente já estudou, desencarnados, inteligência que continua existindo e coexistindo com a gente. E aí, então, o que ele resolveu? Bom, eu vou começar a fazer algumas perguntas para eles e vou compilar, vou juntar as respostas, né? Então ele fazia a mesma pergunta para diversos médiums, para diversas pessoas que utilizavam a mesa e outras ferramentas mediúnicas e obtinham respostas muito similares, complementares, e ele começou a juntar perguntas e respostas e resumia aquelas respostas e juntava aquelas respostas. E com essas perguntas, essas primeiras perguntas e respostas, ele organizou o primeiro livro do Pentateuco que a gente recorre nos nossos estudos, que se chama O Livro dos Espíritos. Lá ele organizou tudinho, conforme temas, conforme seguindo uma ordem. Então, em nenhum momento ele omitiu, ele trouxe ali a verdade dos espíritos a partir de seus questionamentos e ordenou. A única coisa que ele fez. Então, não foi Kardec que escreveu os livros do Pentateuco. A gente chama de Pentateuco porque penta significa 5. Penta de 5 livros que Kardec compilou. Então, não foi ele que escreveu. Ele apenas reuniu respostas da espiritualidade e discorreu sobre essas respostas, como aconteceu o seguinte. O primeiro é só perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos. A maior parte, a maior voz que tem ali nesse livro é dos espíritos, com as suas respostas, seus direcionamentos e suas orientações. Logo depois ele percebeu que existia uma necessidade de entender como que acontece o processo mediúnico e também orientações morais que os espíritos traziam. E aí trouxe o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele trouxe o Céu e o Inferno, que são os espíritos trazendo suas experiências assim que desencarnam, né? Se foram para um lugar bom, se não foram para um lugar bom, como eles se sentiram, como eles foram recebidos. Então tem o Céu e o Inferno. E a Gênesis, que é, né, o livro da Gênesis, que traz as questões naturais do universo, da criação do universo, de milagres, como é que eles acontecem, tudo aquilo que a gente acha que é natural ou que não é tão natural assim.
Mas tudo isso através das orientações e das respostas dos espíritos. Então, Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Não foi ele que escreveu ou direcionou todos os livros que a gente estuda, né, dentro do kardecismo, vamos dizer assim. Somos espíritas, mas estudamos Kardec. Quem traz todas as informações é a espiritualidade maior, é a espiritualidade. Kardec apenas codificou. Por isso que em outubro a gente comemora Kardec, o nascimento de Allan Kardec, porque a missão dele não foi fácil, foi muito penosa, sacrificou a saúde dele, tanto que Kardec faleceu muito cedo, aos 65 anos, de um aneurisma. E em outubro a gente comemora o nascimento, né, desse nosso grande codificador da doutrina dos espíritos, que a doutrina é dos espíritos. Ele codificou, ele organizou conforme a sua pegada metodológica de Pestalozzi, a sua pegada de educador que ele era, e ele deixou pra gente esse Pentateuco que até hoje é utilizado e como orientador, como norteador dos nossos estudos. Então fica aí um conhecimento sobre uma personalidade importantíssima da nossa doutrina, ele que traz muitas das informações, né? Ele que apresenta muitas das informações que a gente busca sobre reencarnação, sobre a moral cristã, sobre evolução, sobre milagres, sobre passe, sobre tratamento da água fluidificada, tudo que a gente possa imaginar existe já dentro da bibliografia que Kardec codificou. Então, fica aí para vocês essa curiosidade. Eu espero que logo a gente possa se encontrar com mais troca, com mais informações também. Um grande beijo. Eu espero que a espiritualidade amiga esteja sempre presente em seus lares, com vocês, na escola, nos cursos, em casa, no seu condomínio, que possamos nos sentir abraçados pelo Mestre Jesus, reconfortados pelo poder de Deus. Graças a Deus.